Boa noite, galera. Vamos resolver aqui uma questão. Foi passada hoje no mestrado em Engenharia Civil na Universidade Federal do Pará. Disciplina de métodos numéricos, métodos matemáticos, né? Então aqui, ó, o professor está pedindo: na investigação de um homicídio ou de uma morte acidental, é muitas vezes importante estimar um instante da morte. A partir de observações experimentais, sabe-se que a temperatura superficial de um corpo altera-se com uma taxa proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Nesse caso, a temperatura ambiente está a 20 graus Celsius. É o que se conhece como a lei do resfriamento de Newton, né? Aquela famosa lei do Newton do resfriamento. Assim, admitindo-se que no instante em que se descobre um cadáver, sua temperatura era de 30 graus Celsius e de 23 graus Celsius 2 horas depois, certo? Aí ele está perguntando: você está admitindo que no momento da morte a temperatura do corpo é a temperatura média do corpo humano, 37 graus Celsius, tá? A pergunta é: quanto tempo depois da morte do cara o corpo foi descoberto pela polícia, digamos, né? Então você tem duas situações. Você encontrou o corpo a 30 graus Celsius e depois de 2 horas ele caiu para 23 graus Celsius. Esse é o primeiro momento. Esse aqui você conhece esse momento, né? Agora tem um momento no que ele foi morto exatamente, né? Ele foi morto, ele estava com a temperatura de 37 graus Celsius, certo? Aí passou um tempo que a gente não sabe, vai saber, que chegou a 30 graus Celsius, né? Que é quando ele foi encontrado, e a gente quer saber esse tempo. A gente já sabe que o tempo de 30 para 23 é 2 horas, agora a gente quer saber de 37 para 30, né? Muito bem, então vamos resolver isso aqui. Vamos aqui vamos modelar isso aqui. Vamos começar fazendo um desenhinho, né? Aqui o carinha. Vou desenhar esse aqui primeiro. Então tá aqui o desenhinho. Você tem um cara aqui que estava vivo ainda, né? Com temperatura de 37 graus Celsius o corpo dele. Estava submetido a uma temperatura de ambiente de 20 graus Celsius. Aí ele é morto, assassinado. Passa-se um tempo, ΔT, até que o corpo é descoberto com temperatura de 30 graus Celsius. Passa-se um tempo, que é de 2 horas, a gente já sabe, né? E aí ele chega a 23 graus Celsius. Tudo isso está exposto à mesma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, certo? Muito bem. Para resolver esse problema, né, a gente vai usar então a lei do resfriamento de Newton, certo? Então a lei do resfriamento de Newton basicamente diz que a taxa de variação, né, da temperatura em função do tempo é proporcional à diferença de temperatura entre a temperatura do corpo, que está exposto, ao ar de resfriamento, né? Você pode pensar assim, uma relação direta de proporcionalidade, né, entre esse gradiente pequeno aqui. Tá, então essa é a lei do resfriamento de Newton. O que a gente deve fazer então é resolver ela primeiro, né? É só separar variáveis aqui. Aqui a gente tem a temperatura e aqui a gente tem a temperatura. Então vamos colocar a temperatura tudo para um lado e o tempo todo para o outro lado, certo? Então separei variáveis, né? Esse lado aqui está só em função da temperatura, esse lado está só em função do tempo. Agora basta eu integrar os dois lados, né? Em T1 até T2 por enquanto, né? Vamos estar trabalhando aqui. Na verdade eu quero integrar aqui de T2 a T3 primeiro, tá? Para ficar mais claro aqui. T2 a T3. Eu estou considerando logo o cenário 2, né? Porque eu tenho todos os dados, inclusive o tempo. Aqui eu não tenho tempo, então vou considerar o cenário 2. E aqui eu integro de 0 a T, que é 2 horas, certo?
Tudo bem, então isso aqui vai ficar o seguinte, você faz uma substituição de variáveis aqui, você sabe que isso aqui vai dar um logaritmo. Certo? Então, resolvendo essa integral, vai dar um logaritmo, substituindo os limites da integral aqui, vai dar o ln de t3 aqui e o ln de t2 aqui. Aí você usa a propriedade do logaritmo, né? Lembrando lá que o log de A menos o log de B é o log da divisão de A por B. Certo? Vou aplicar essa propriedade aqui. Agora percebe o seguinte, eu já resolvi, né? Agora percebe o seguinte, T3, T0, T2 eu tenho, inclusive eu tenho T, por quê? Porque eu estou considerando essa segunda situação aqui, onde eu tenho todos os dados. Por que eu estou considerando ela? Porque aí eu posso estimar a constante da equação de Newton, K, né? Aqui é o coeficiente de difusão. Certo? Então é só isolar aqui, certo? Isso aqui eu tenho, é 2 horas. Então vou isolar o K aqui. Certo? Então tá aqui. Esse é o K. Aí a gente vem aqui, ó, pega os dados, né? A gente tem o T3. T3 aqui é 23 graus Celsius. Tem o T2, que é 30 graus Celsius. E tem o tempo. Então vamos fazer um cálculo aqui rápido. Vamos lá. Aqui eu tenho logaritmo natural do T3, né? 23 graus Celsius menos temperatura ambiente, 20 graus Celsius, dividido por 30 graus Celsius menos 20 graus Celsius temperatura ambiente. Divide isso tudo por 2 horas. 2 horas... Aqui é o seguinte, bora logo fazer essa conversão aqui. 2 horas uma hora vai dar 60 minutos. 1 minuto vai dar 60 segundos. Então já está convertido aqui. Certo? Muito bem. Calculando, está aqui o valor do K. Esse aqui é o K. Bom, se eu tenho K, eu posso usar ele agora, claro, com uma aproximação, né? Posso usar ele agora na situação 1 aqui. Porque agora é só isolar o tempo, né? Se eu voltar aqui, ó, eu jogo esse cara pra cá e mando o K pra baixo. Aí eu tenho como estimar o tempo. Só que nessa segunda situação aqui, ó, T1 e T2, tá? Então vamos fazer isso aqui. Só mostrar para vocês aqui a equação. É só jogar esse cara para cá e esse vem dividindo. Isso aqui, certo? Então esse é o tempo da morte. O momento que ele foi, não o momento, né, mas o intervalo de tempo da morte até ele ser encontrado. Tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. T é pequeno. Isso é igual logaritmo natural. Logaritmo natural, aí você vem aqui T2 30 graus Celsius menos temperatura ambiente dividido temperatura do corpo humano 37 graus Celsius menos 20, que é a temperatura ambiente, divido isso aqui pelo K. Aí você tem o tempo da morte, o intervalo da morte dele, até o corpo ser encontrado. Isso aqui está em segundos, tá?
Aí a gente converte isso aqui para minutos. Isso aqui está em segundos, né? Vamos lá. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora. Vamos ver só por 60. Né? Vai dar em minuto. 52 minutos e 52,88 minutos. Quase 1 hora, né? Então você conclui aqui desse problema que quando o policial encontrou o corpo do cara a 30 graus Celsius, a morte aconteceu aproximadamente 1 hora atrás, tá? Então é isso aí, valeu.